no chat privado. Aí está o Pedro chegando de vermelho, talvez em minha homenagem, né? Por conta do Chavante ou do Flamengo, e também a jornalista Vera Lopes, que em seguida já vai estar com a gente. E eu já aproveito, enquanto a Vera não chega, são 10 horas e 32 minutos, para dar um bom dia para o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. Saudações dinisianas. Bom dia, Regis, bom dia, Verinha, bom dia a todos que acompanham a Rádio Com. Olha, Regis, tratar dos assuntos principais que a gente veio falar aqui. Ontem o meu Flamengo finalizou 11 vezes, fez um gol. O São Paulo do Fernando Diniz finalizou 2 vezes, fez 2 gols. Realmente é difícil aguentar. O pior é que essa paternidade está virando grande, né? São Paulo ganha sempre do Flamengo, sabe? É fato. A Vera Lopes ontem ainda perguntava para mim: bom dia, Vera. Bom dia, Regis. Bom dia, Pedrinho. Que bom te encontrar nesses caminhos virtuais. A Vera perguntava para quem o meu coração ia pender. Eu disse: o único dono do meu coração sou eu mesmo. Como eu estou, as minhas ideias não estão afinadas com a da direção do Flamengo, pior para eles. Eu fiz as melhores escolhas. O melhor técnico é o Fernando Diniz. Ele é que tinha que ser o técnico do Flamengo. Não, eles estão sofrendo e vão sofrer mais ainda. Mas, dito isso, né, que me alegra por um lado e não pelo outro, mas a vida é assim, cheia de contradições, nós estamos aqui para conversar mais uma vez com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curialau, a respeito de segunda onda da Covid. Estaria chegando no Brasil, porque na Europa ela já chegou, e está com nuances, está com características que se diferenciam em relação à primeira onda, aquela que apareceu lá por fevereiro, talvez na Itália, que foi o país que recebeu essa visita indesejável, né, da Covid-19, depois esparramou pela Europa, né, nos Estados Unidos, e essa catástrofe planetária que o irresponsável que está na presidência da República do Brasil chamou de gripezinha. Segunda onda na Europa já tem. E será que teremos também aqui no Brasil, reitor Pedro Alau? Olha, Regis, na verdade, tu pode ver que nós estávamos brincando ali, falando de futebol, a minha cara estava e a minha cara mudou um pouco agora, quando a gente começou a falar desse assunto. Em primeiro lugar, a segunda onda é inevitável. Vai ter segunda onda no Brasil, mas a segunda onda não é a nossa preocupação de hoje. A verdade, a nossa preocupação de hoje é a primeira onda, que é muito diferente a característica da primeira onda no Brasil dos outros lugares. É uma primeira onda prolongada e agora, com algumas características também em Pelotas, e eu vou falar mais de Pelotas hoje, para quem está nos ouvindo, que começam a preocupar muito. Por quê? Porque Pelotas, vamos lembrar como é que foi a chegada do coronavírus em Pelotas. O coronavírus chegou cedo em Pelotas. Se nós lembrarmos a infeliz tragédia que aconteceu com o Dr. José Raimundo, pegou em Bagé, foi um caso que se estendeu por mais de um mês, mas o Zé Raimundo pegou lá no começo da pandemia, devido a uma série de ações corretas que foram adotadas pela sociedade, pela comunidade, pelas universidades, até pelas gestões, etc. e tal. Pelotas teve uma circulação relativamente baixa do vírus nos primeiros meses. Depois, o vírus começou a circular mais em Pelotas. Nós tivemos aquele momento que nós supunhamos que seria o pior momento da pandemia em Pelotas, lá por agosto. Em setembro começou a cair e durante o mês de outubro seguiu caindo. Então, só para que tu tenhas uma ideia, Regis, eu já estava começando a planejar como reitor da UFPEL, inclusive a retomada gradual das atividades administrativas na UFPEL. Se a curva continuasse descendo, que era o que a gente sempre tinha dito, a gente deveria começar a retomar algumas atividades administrativas
gradativamente, para então, lá no ano que vem, retomar as aulas. E, infelizmente, nos últimos 10 dias, a situação se agravou muito em Pelotas. O número de casos diários começou a aumentar de novo, e aumentar muito. Ontem, Pelotas registrou 140 casos novos. Gente, 140 casos novos num dia. Vamos lá. Vamos lembrar, né, Verinha? 140 casos novos confirmados com PCR, ou seja, nós estamos falando que deve ter tido 500 novas infecções em Pelotas ontem. As pessoas perderam completamente o cuidado. E aí eu não estou dizendo perder o cuidado, dizer assim, não pode sair de casa. Não, pode sair de casa com cuidado. Pode até ir num restaurante com cuidado. O que não pode é fazer um churrasco com 20 pessoas, com 30 pessoas. O que não pode é fazer uma festa, é ir para a noite, como a gurizada voltou a ir para a noite, é compartilhar o copo de bebida ou a cuia de chimarrão. Então, assim, houve um descontrole e esse descontrole está chegando forte nesse momento. Eu admito, Regis, que hoje é quinta-feira, a eleição é domingo. Não é viável que tenha alguma ação forte antes de domingo, mas certamente, em havendo o segundo turno da eleição municipal, não será possível para a prefeita Paula deixar que aconteça em função da eleição. Olha, a eleição, se tivermos segundo turno em Pelotas, obviamente que, em geral, se espera que tenha, pela questão democrática, mas esse segundo turno precisará tomar cuidados para evitar que essa loucura continue. Se a gente deixar o coronavírus disparar do jeito que está disparando em Pelotas, é muito provável que daqui a 10, 15 dias não tenha mais leito em Pelotas. Então, assim, é uma situação preocupante. Vera Lopes. Pois, de tudo que o Pedrinho acabou de falar, eu acho que fica, primeiro, a informação de que nós não estamos na segunda onda. Porque me preocupa, Pedro e Regis, essa certa ânsia da mídia de começar a emplacar as coisas que acontecem aqui e ali. A gente sabe que a Europa realmente está na segunda onda. E a premonição da mídia é que vai acontecer a segunda onda em Pelotas. Mas calma lá, nós não esgotamos ainda a primeira. Acho importante que as pessoas, e principalmente os comunicadores, comecem a absorver esse discurso, Pedro, porque senão vem a pregação, é a segunda, não, nós não cuidamos bem da primeira. Outra coisa, Pedro, que eu quero te perguntar, o que aconteceu com essas, não sei como é que se chama isso, esses exames, esses testes que deveriam vir e que eu acabei de ouvir agora, numa mídia aí que eu estava ouvindo, que o Ministério da Saúde tem quantidade de testes tocado, não se sabe para quando. A pessoa que estava dando essa notícia, justamente dizendo que a mania de militar, a logística de militar é guardar a munição para quando chegar a guerra. Mas, segundo esse analista, diz assim, parece que eles não se deram conta que o momento de fazer teste é agora. E eu estou perguntando isso para o Pedro. Essa pessoa que eu estava falando é da Anvisa. Eu estou perguntando isso aí para o epidemiologista. É fato que existem testes que estão estocados e que nós não estamos realizando a testagem que deveria estar fazendo? Olha, Vera, então eu vou começar te respondendo sobre essa última parte. Se nós tivéssemos que elencar, e o Regis vai até vai rir quando eu falar, porque para ele eu já falei isso pelo menos 5 vezes, se nós tivermos que identificar o pior erro brasileiro no enfrentamento da pandemia, é a questão da testagem. É o pior erro. A gente não testa em volume suficiente,
A gente tem teste estocado e capacidade de testagem não testa. Agora, em Pelotas, Vera, nós temos a UFPEL está fazendo teste de PCR com capacidade de fazer um monte de testes por dia e não está sendo usado toda a capacidade. Então, assim, a sensação que eu tenho é que quando se fala para os gestores que tem que testar mais, os gestores pensam, mas isso aí é só para contar caso. Não é para contar caso que a gente testa. A gente precisa testar para identificar logo os casos e evitar que a pessoa passe para outros. E eu vou cometer aqui a inconfidência, que não tem problema nenhum, porque eu tenho autorização deles, de falar o que aconteceu na minha família. A minha família agora está passando por isso. Então, a minha mãe, na semana passada, começou a sentir sintomas gripais na quarta-feira, esperou um dia e meio, na sexta de manhã coletou. Na sexta à tarde veio o resultado positivo dela. Então, a minha mãe está com Covid. No sábado pela manhã, o meu pai coletou, também confirmou Covid. Meu pai tem 78 anos. Aliás, meu pai com histórico de trabalhar na comunicação como radialista de futebol. De lá para cá, eu, a minha mulher, as minhas duas irmãs, todos fizemos o teste, todos deram negativo, felizmente, mas o pai e a mãe, se não tivessem feito o teste tão rápido, teriam muito provavelmente interagido com outras pessoas e passado para outras pessoas o vírus. Então é para isso que faz teste, não é para contar 2 casos na estatística de Pelotas, contou o caso da minha mãe provavelmente na sexta e o caso do meu pai no sábado. Não é para isso que se faz teste. Se faz teste para evitar que as pessoas se contaminem e para que as pessoas que tiveram contato com aqueles que estão positivos façam o teste, que foi o que a gente fez como decisão nossa. Então, assim, Vera, tem muito teste guardado. Esses testes que eles estão se referindo, muito provavelmente, são alguns testes, é um lote grande de testes rápidos que não foram aplicados e que tem utilidade grande. O teste rápido não serve para o diagnóstico agudo da doença, mas ele serve para identificar quem já tem anticorpos, que também é super importante. Então, assim, a testagem da Covid no Brasil tem sido uma tragédia, muito, mas muito preocupante. Então, assim, me preocupa muito saber que a situação é essa. E na pauta da testagem, Verinha, a gente pode também, talvez a única pauta que a gente possa igualar a má condução em todos os níveis de governo. A verdade é que, em outras pautas, tem diferenças muito marcantes. Não, o Eduardo Leite, governador, nunca disse que era uma gripezinha. A prefeita Paula nunca disse que era uma gripezinha, o presidente da República disse. Agora, em relação à testagem, a seriedade dada à pauta da testagem tem sido muito pouca em praticamente todas as esferas governamentais. Reitor Pedro Alau, tem uma questão que eu acho que é exatamente na sequência dessa que a Vera trouxe. E o exemplo familiar que o próprio reitor agora apresentou para o público que está na audiência da Radicom. Uma mãe, falando comigo ontem, me disse que o ex-companheiro dela teria tido, tinha possibilidade de ter sido infectado pela Covid. E mãe e o ex-companheiro, tendo filhos, eventualmente, ora os filhos estão com a mãe, ora estão com o pai. E aí, o pai poderia ter a Covid, poderia ter sido notificado de estar com a Covid. E aí, a questão é a seguinte, as crianças estavam com ele e voltam para a casa da mãe. As crianças, normalmente, são assintomáticas, elas podem contagiar a mãe e a mãe da mãe, a avó, e a avó geralmente já vai estar no grupo de risco. Qual é o momento mais adequado? Por exemplo, eu estava sugerindo até, eu nem sei se dá para fazer teste de PCR à noite aqui em Pelotas. Em que momento se pode fazer, né, a partir do momento que existe essa desconfiança, que aí já cria todo
um alvoroço na família, né? Pode ter passado para as crianças passarem para a mãe, para a avó. Qual é o procedimento? Em que momento se vai para fazer o teste? Ontem mesmo, quando ficou sabendo, já dava para ir numa estrutura pública de saúde aqui fazer o teste, esse PCR? Olha, Regis, então assim, ó, essa tua manifestação é daquelas manifestações que eu acho importante, porque é a coisa da vida real, é o que acontece. Isso. Primeiro eu vou te contar o que a gente fez, assim, porque eu também tenho essa situação. Eu tenho meu filho que passa a maior parte do tempo com a mãe dele, minha ex-esposa, e algum tempo comigo. Eu tinha ido buscar o Lucas na casa da minha ex-mulher para vir para cá, peguei ele no carro, ele entrou, sentou no carro do meu lado, me ligou a minha mãe para me informar que tinha dado positivo o teste dela. O que eu fiz? Eu voltei o carro e deixei ele de volta em casa, porque não tinha por que expor ele, porque eu tive contato com a minha mãe. Então, eu mantive ele na casa da minha ex-mulher, que era o local mais seguro para ele naquele momento. Isso é o primeiro procedimento. Olha, se uma pessoa está no risco, é melhor deixar as crianças com os outros que não estão no risco, pelo menos pelo período até que possa fazer a testagem. Então, esse é um procedimento. Agora, o que tu está falando sobre a questão da testagem. Existem critérios na secretaria que são usados, na vigilância, para dizer se o Regis pode ou não fazer um teste de PCR, porque realmente não pode ser que todo mundo que quer, a hora que quer, tem o teste. Está correto, tem um número limitado de testes. Então, tem critérios. Em a pessoa preenchendo esses critérios, eu tenho recebido boas informações, e o meu caso particular foi muito bom, de velocidade de agendamento. Então, eu fiz o teste pelo SUS, eu relatei para a Vigilância em Saúde o meu caso, eles me perguntaram uma série de coisas para ver se eu era elegível, então, se eu tinha tido contato com a minha mãe, que estava positiva, se eu tinha sintoma e desde que dia. Em eu preenchendo os critérios, eles na outra manhã vieram coletar. Então, eu não tenho certeza até que horas eles estão coletando, Regis, mas eu sei que eles estão coletando e a resposta, inclusive, tem vindo rápida. A resposta dos exames tem vindo. Antes se falava em uma semana, eu acho que aqui em Pelotas a média aí da resposta está em cerca de 2 dias. E a pessoa ainda assina um documento que eu tive que assinar, que enquanto está esperando o resultado do exame, a pessoa vai ficar em casa, exatamente porque não sabe ainda se está contaminado ou não. E quantos dias, Pedro, em quantos dias após o contato com alguém que está com um resultado positivo para a Covid, pode aparecer os sintomas? Em crianças, eu estou falando. Em crianças, eu já estava pronto para te responder, pergunta, mas aí tu complicou um pouquinho. Não, assim, ó, eu não me lembro se a última estatística é essa, mas a última vez que eu vi era assim, ó, o tempo mediano entre o contato com o vírus e o aparecimento dos primeiros sintomas é de 5 dias. O que quer dizer isso? A grande maioria, 50% das pessoas aparecem sintomas antes do 5º dia, 50% das pessoas aparecem sintomas depois do 5º dia, mas não costuma demorar mais do que 7 dias para a pessoa ter sintomas. E, depois de aparecerem os sintomas, o PCR costuma dar positivo, normalmente a partir do dia 3, mais seguramente a partir do dia 5. Então, o momento de fazer o teste, Regis, é mais ou menos uma semana depois do eventual contato com o vírus. Tá? Não é uma regra fixa, depende um pouco de quando começa sintomas, se não começa, mas a princípio é mais ou menos essa a regra. Foi o caso nosso aqui. Eu tive contato com a mãe na terça e fui fazer o PCR na outra segunda. Esperei exatamente uma semana para garantir que houvesse tempo de, caso eu tivesse sido infectado, aparecer no exame. Sim, e no caso, tu deixaste o teu filho com a tua ex-esposa, porque ela certamente não estava com Covid. Então, exatamente, era mais seguro ficar ela do que tu que tinhas tido contato com tua mãe. Exatamente, quer dizer, agora eu tive o resultado negativo na segunda-feira, então agora eu estou tranquilo, é quinta-feira. Então agora, no final dessa semana, eu vou voltar a ver o Lucas, vou pegar ele de novo. Mas
Se eu tivesse o teste negativo na segunda e tivesse desenvolvido sintomas de terça para cá, eu também não ia pegar ele, porque ainda teria alguma chance do meu teste ser um falso negativo, porque não tinha dado tempo ainda. Mas agora que segunda eu fiz o teste, deu negativo, hoje é quinta, eu não tenho nenhum sintoma, então aí eu me sinto tranquilo para buscar o Lucas provavelmente amanhã. Então eu gostei, Regis, dessa nossa conversa, Verinha, da gente falar de uma situação bem prática de vida real, porque eu acho que isso é o que comunica direto com as pessoas. As pessoas estão enfrentando isso nas suas casas, as pessoas... Tá bombando a Covid em Pelotas e as pessoas querem saber esse tipo de coisa. Tem amigo meu ontem que me ligou, conhecido nosso, Regis, que o filho pegou Covid, uma criança bem pequena, e aí ele e a esposa pegaram o Covid do filho. E agora estão em casa, estão fazendo tudo que tem que fazer, mas realmente a transmissão, inclusive a transmissão via criança. O Pedro, sim, eu acompanho a estatística do Covid, a estatística oficial, né? Dada pela Secretaria de Saúde de Pelotas. E notei que essas últimas 2 semanas apareceu criança de 1 ano, 6 anos e 10 anos. Nessas últimas 2 semanas. Eu estou falando isso porque até comentei aqui em casa, essa coisa de que criança não pega está caindo por terra. Porque... Não, Verinha, isso aí de que criança não pega, desde o começo do nosso estudo do EpiCovid, a gente já tinha mostrado, criança pega tanto quanto adulto. Tanto quanto adulto. A única diferença, felizmente, né, é que o quadro nas crianças costuma ser mais leve. Mas o fato de que o quadro é mais leve não impede o problema que o Regis estava descrevendo. A criança vai ter um quadro mais leve? Sim, mas ela vai ter um quadro mais leve, vai levar o Covid de uma casa para outra, daqui a pouco vai infectar a avó da outra casa, que aí tem perigo de ter um quadro mais grave. Então, efetivamente, as crianças são importantes na cadeia de transmissão, e aquela história deixa as crianças pegar para circular mais o vírus e atingir a tal da imunidade de rebanho, é das maiores bobagens que foram ditas ao longo dessa pandemia. É completamente equivocado. E uma outra questão, Vera, em relação à criança também, eu não sei se a Vera tem, o reitor Pedro Alau certamente poderia ter, e eu gostaria que não tivesse, que ninguém tivesse. Eu nunca ouvi, a gente ouviu tristemente a notícia de que o médico José Raimundo, nosso amigo, perdeu a vida pela Covid. Mas eu nunca tive uma notícia dessas assim, que a gente fica muito triste, como no caso dele, de relatar que uma criança aqui em Pelotas ou em qualquer lugar tivesse perdido a vida. Eu nunca ouvi uma notícia dando conta de que uma criança perdeu a vida por causa da Covid. Pode até ter acontecido aqui em Pelotas, eu não estou informado, ou no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, ou no mundo, mas eu nunca ouvi uma notícia explícita dizendo uma criança morreu por causa da Covid-19. Infelizmente, Regis, no Brasil aconteceu sim, teve, até no Rio Grande do Sul, poucos casos, é óbvio, porque a letalidade é muito menor nas crianças, mas infelizmente tem casos relatados, tanto no estado quanto no país. Mas desculpa, a Verinha queria fazer uma pergunta, fala, Verinha. Fazer uma pergunta, justamente, que eu acho importante para clarear aqui a nossa conversa. A segunda onda aqui no Brasil é ficção, quer dizer, pelo menos por enquanto. Nós temos o desenvolvimento da doença de formas muito diferenciadas por causa das diferenças regionais que nós temos. Essas coisas eu acho importante a gente delinear, né? Começar a definir, né, Pedro? Porque essas coisas vão se espalhando por aí e, de repente, as notícias não conferem muito com a realidade. Então, eu pediria para te falar com clareza para nós sobre essas coisas, a clareza possível no momento, né? Obrigado, Verinha. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que nós estamos vivendo hoje em Pelotas não tem nada a ver com uma segunda onda. É a primeira onda
que não acabou. A gente considera que uma onda aconteceu completa quando o número de casos sobe, desce, chega próximo de zero e depois de um tempo retoma. Isso nunca aconteceu, o número de casos nunca chegou perto de zero aqui, então nós estamos na primeira onda. Ponto. Isso está muito bem delineado aqui. Tá? A outra coisa que a Verinha também comenta é a questão das diferenças regionais. É muito marcante. Lá no começo da pandemia, o norte do Brasil teve um desenrolar da pandemia muito descontrolado. Especialmente no norte, especialmente Amazonas, Pará e um pouco de Roraima. Esses foram lugares que sofreram muito no começo da pandemia. Depois, agora, começou a crescer muito aqui no sul, no sudeste, etc. Tal. Mas só para que a gente tenha uma ideia, né, Regis? Hoje em Pelotas, a gente ainda não tem nem 20% do que nós tínhamos em abril em Manaus. Sim. Olha o que eu estou dizendo. O percentual de casos em Pelotas hoje é 5 vezes menores do que o percentual de casos em Manaus em abril. Para que a gente tenha uma noção disso que a Verinha falou, que é dessa desigualdade regional marcante que a gente tem observado na Covid-19. Então, é importante demarcar a desigualdade regional e é importante, agora que a Verinha voltou aqui, demarcar. Nós não estamos na segunda onda, nós estamos na primeira onda e a primeira onda está sendo muito mais longa do que deveria ser. Nós estamos com 10 horas e 59 minutos. Rádio Com transmitindo na frequência FM 104.5. Também na página da Rádio Com no Facebook, no canal do YouTube da emissora. Pedimos mais inscrições para quem está acompanhando a programação e ainda não está inscrito no canal da Rádio Com no YouTube para fortalecer, para tornar mais potente esse canal e levar entrevistas com esse conteúdo, com convidados da qualidade do professor Pedro Alau, para muito mais pessoas e circular essas informações que são extremamente necessárias. Também estamos na conta da Rádio Com no Twitter, na conta @Rádio Com Pelotas. Se você costuma usar o Twitter, lá procura @Rádio Com Pelotas e também está essa transmissão que está no Facebook, está no YouTube, agora também na conta da rádio no Twitter. Bem, e temos aqui mensagens de pessoas que estão nos prestigiando, como o Ivan Rodrigues, que está sempre na escuta, a Rosane Brandão, servidora da Universidade Federal, que está aqui, a Renata Vieira Severo, pelo canal do YouTube. A Renata diz: bom dia, gostaria de saber o que o professor Pedro Alau pensa sobre as eleições e quais os principais cuidados. Eleição agora, no próximo domingo, eleição municipal aqui em Pelotas, para vereador, prefeito e tal. Quais os principais cuidados que devem ser tomados pelos mesários, principalmente por aqueles que são cuidadores de idosos? Essa é uma questão que traz aqui para nós a Renata Vieira Severo. Ela também diz: bom dia, excelente entrevista, gostaria de saber, é a mesma questão. O Paulo Barbosa, o grande Paulinho, irmão do Cacau, célebre jogador do Chavante, o grande Cacau, o Paulinho, Paulo Barbosa, irmão dele, está aqui, diz: aí, Regis, na escuta, programa de grande valia em termos de informação, grande abraço. Ivan Rodrigues: o que começa errado, termina errado. Outra questão é a eleição. Não deveria ter eleição este ano. Essa é uma questão discutível. Eu acho que se tivessem tomado os cuidados certos, no momento certo, até a eleição não estaria, colocando em risco por causa da reunião de pessoas. O Antônio Silveira nos diz: bom dia. A Verônica Leite Cristino diz: obrigada pela entrevista, Regis, Pedro, Vera também não estava aqui, de certo, a Vera, quando ela mandou a mensagem, cheguei um pouco atrasada. Ela diz: não sei se já falaram sobre, mas gostaria de saber se estamos ou não numa curva descendente de contágio. Infelizmente, isso eu já posso
eu te responder, Verônica, depois de ouvir o professor Pedro Alau, estamos numa curva ascendente, ao contrário, infelizmente. Sabrina Pires, algumas escolas particulares voltaram, então é previsível que aumentem os casos entre as crianças? Pergunta a Sabrina Pires. Vanessa Coelho, em Pelotas estão se infectando em torno de 70 pessoas por dia. Isso não confere? É a pergunta da Vanessa Coelho. Elô Mileu Martins nos dá bom dia para ela, bom dia para Adelina Macedo, que diz, bom dia, amigos da Rádio Com. Ótimas e necessárias informações, é o que diz a Elô Mileu Martins. Professor Pedro Alau, aí as questões. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, a Renata, que também é servidora da UFPEL, aliás, uma excelente servidora técnica administrativa, a Renata faz uma pergunta bem prática dessa, bem do caráter que está sendo a nossa conversa de hoje. O que o mesário deve fazer, especialmente se o mesário ainda é cuidador de idosos? Então, assim, Renata, tem uma série de cuidados que são, assim, ó, eu diria, obrigatórios. É a questão da máscara todo o tempo, é a questão da higienização das mãos de uma forma quase que obsessiva, mas neste dia eu sugiro que seja obsessivo mesmo. É um dia que tu vai ter contato com muita gente, então é importante estar higienizando, mas a questão é lembrar por que a gente higieniza, por quê? Porque tu não pode ter contato com a boca, com o nariz e com os olhos. Se tu tocar a mão na boca, no nariz e nos olhos, esse que é o nosso principal problema. Então, máscara o dia todo, evitar tocar a mão na boca, nariz e olhos, manter as mãos muito higienizadas. Por quê? Porque tu vai ter que tocar na mesa, tu vai ter que tocar em algum lugar que outras pessoas tocaram, na caneta e coisas desse tipo, tá? Então é isso, não tem um segredo, mas é um dia tenso. Óbvio que é um dia tenso, vai ter fila, espero que se tome os devidos cuidados, mas é um dia tenso. Depois, né, Regis, a Verônica faz a pergunta da Verônica ela é baseada em várias conversas que nós estamos tendo recentemente na UFPEL, se estamos em curva decrescente ou não. E a resposta é, estávamos, Verônica, estávamos. E a partir dos últimos 10 dias, infelizmente, eu estou falando de Pelotas, eu não vou falar do resto, a nossa curva voltou a crescer, então não estamos mais em curva decrescente em Pelotas. No Brasil como um todo ainda estamos. A nossa média móvel de mortes, que era cerca de 1.000 por dia um tempo atrás, agora está 300 e poucos. Então melhorou o cenário, mesmo assim, infelizmente, não zerou. Tá? Depois, a Rosane Brandão, que tu citasse aí também, Regis, ela mandou uma mensagem no privado reclamando que eu estava bocejando durante a entrevista. Eu quero explicar para a Rosane, só para os nossos ouvintes, que eu estava bocejando porque ontem eu fiquei até tarde ouvindo os áudios dela, porque os áudios da Rosane são muito longos, então é por isso eu dormi muito tarde por causa da Rosane, por isso que eu estou bocejando. Estou brincando com a minha amiga Rosane aqui. Então, assim, acho que foram essas as principais perguntas, e depois só falando sobre a coisa da eleição, né, Regis? Olha, era para ter cancelado a eleição, foi uma sugestão de um dos nossas pessoas que nos acompanha. O problema é o seguinte, não tinha como imaginar, e aí nós temos que ser sinceros, que em novembro nós ainda tivéssemos da primeira onda da Covid. Não tinha como imaginar isso. A gente errou tanto no Brasil que a gente conseguiu chegar em novembro na primeira onda. O normal agora seria que nós tivéssemos no intervalo entre a primeira e a segunda onda, e, portanto, as eleições não seriam algo tão trágico assim. Infelizmente, pelos erros que foram cometidos ao longo do processo, dos quais a gente já discutiu vários aqui, a eleição neste final de semana representa, sim, um perigo, um foco de contágio, assim como o retorno às aulas em algumas escolas. Então, nesse momento, o que está acontecendo em Pelotas é fruto, sim, dessa combinação de fatores, que espero a gente consiga entender que agora é inevitável que façamos algo. Se nós não fizermos algo ao longo do mês de novembro restritivo, nós não conseguiremos passar as festas de final de ano junto com as nossas famílias, nem o comércio vai estar aberto em dezembro,
se nós não frearmos forte agora no mês de novembro. Então, esse é o recado que eu queria passar. Agora é a hora de frear. Vamos esperar até o dia 15, que a eleição vai acontecer? Vai, falta pouco, 72 horas. Depois do dia 15, dia 16, tem que começar um período bem restritivo em Pelotas. Do contrário, nós teremos muitos problemas. Vera Então, Lopes. Pedro, 2 ou 3 coisinhas assim. Quem define aqui em Pelotas, a autoridade sanitária, que define faz isso, faz testagem, não faz testagem? Porque lá eu estou te dizendo que no mês de setembro, provavelmente no início, nós soubemos que várias fábricas aqui das 3 vendas estavam com uma incidência muito grande de contaminação e tal. A gente falou 1, 2 vezes. Frigoríficos. Não era pessoal aí do arroz mesmo. Olha, várias denúncias foram feitas, assim, a gente não ficou sabendo, só ficou sabendo que era muito grande o número. Aí depois vem os ônibus, que é um verdadeiro caos. Eles não conseguiram fazer um aparato lá para defender minimamente o cobrador, que fica muito exposto durante muito tempo. Enfim, alguma coisa da autoridade sanitária em Pelotas, e é isso que eu te pergunto, quem é que define? É só um secretário da saúde? Ou tem algum conselho? Ou sei lá, para quem que a gente pode realmente, além da prefeita, é claro que eu cobro dela e sempre cobrei, mas tem aí alguém que fala pela questão científica, sanitária, sei lá, metas, e é isso que eu te pergunto. Quem é que define, Pedro, aqui em Pelotas? Não, Verinha, assim, ó, pela estrutura municipal, a definição formal é por decreto da prefeitura. Tá? São decretos que são publicados pela prefeitura de tempos em tempos. Mas, em havendo situações como as que tu relata, tem um foco de contaminação aqui, ou tem uma festa que está acontecendo que não poderia estar acontecendo, tem os canais de comunicação com a Secretaria de Saúde e com a Vigilância Sanitária diretos. Tá? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa bem concreta que tem acontecido aqui em Pelotas. Nós temos um comitê de enfrentamento da pandemia da cidade, do qual eu faço parte, a UFPEL faz parte, vários outros atores fazem parte. E esse comitê acabou se tornando um lugar onde nós recebemos várias dessas denúncias. Então, muita gente faz essa denúncia chegar em alguma pessoa do comitê e a gente bota exatamente ali no comitê para que se tome as providências. Eu até vou te dizer que tem funcionado relativamente bem. Qual é o problema, Vera? O problema é que nos últimos 15 dias não tem mais, porque é completamente descontrolado. Então, esse tem sido o problema mais concreto, que é a situação aí do momento recente. Estes casos, como que tu está falando, de contaminação em ambiente de trabalho, eles têm uma possível ação, inclusive, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Quando envolve uma atividade ocupacional, em várias cidades do Brasil, o MPT teve uma ação muito decisiva, especialmente no que o Regis citou dos frigoríficos. Eu fiz várias lives com o MPT de vários lugares do Brasil, não com o de Pelotas, mas com vários lugares do Brasil, o MPT me chamou para discutir exatamente isso. Então, também tem um espaço aí, que é um espaço que pode ser atribuído ao Ministério Público. Claro que na cidade de Pelotas, infelizmente, pelo menos um deles, o Ministério Público é um órgão que não goza de tanto prestígio assim pela atuação errática de um dos seus servidores. Mas, na prática, o Ministério Público tem aí um espaço bem importante também de receber e tratar essas eventuais denúncias. Sim, outra questão que aparece aqui,
Mas antes, eu mesmo queria perguntar ao professor Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas, que estamos ouvindo na Rádio Com 104.5 FM, na página da rádio no Facebook, no canal da emissora no YouTube, para o qual nós seguimos pedindo inscrições e que ative o sininho. Também, agora eu já compartilhei a entrevista também na minha conta no Twitter, que é @RadioComPelotas, a conta da rádio. E aí eu compartilhei através da minha conta. Tem uma pessoa, dias atrás, disse assim para mim, eu falo para vocês dois aqui, para o reitor Pedro, para a Vera Lopes e para a audiência. A máscara nem adianta nada. Ainda tem pessoas entre nós que discutem. Uma pessoa me disse assim, a máscara não adianta nada. Outra pessoa, ontem à noite, eu estava entrando no supermercado que fica ali junto à Coabipel, zona centro-norte de Pelotas. O reitor Pedro Alau, eventualmente, também vai naquele supermercado. E um cidadão idoso ia entrando no supermercado, eu o conheço pessoalmente, e eu vi que ele estava sem máscara. E eu perguntei para ele, e a máscara, fulano? Eu não uso. Ué, mas como? Eu não uso. E por que não usa? Porque não tem nada aqui na entrada do supermercado que diga que é obrigatório. É como se tivesse que ter uma legislação, algo afixado na parede do supermercado, com uma informação que horas abre e que horas fecha, para ele se convencer que ele estava obrigado a usar. Nós temos pessoas entre nós que estão pensando assim, reitor Pedro Alau, que máscara não funciona e que para eu entrar no lugar eu tenho que ter alguém me dizendo que eu preciso botar máscara, que é uma norma, que é uma lei. Regis, assim, essa é uma preocupação grande que nós temos e tem um pouco a ver também lá com a pergunta da Renata e com as coisas que a Vera tem falado, assim. Gente, a questão da máscara, a máscara não resolve todos os problemas, é óbvio que não. Agora, é muito melhor de máscara do que sem máscara. O risco de contágio é muito menor de máscara do que sem máscara. Então, assim, fica aqui quase que um apelo meu a todas as pessoas que, quando saírem de casa, e eu não estou mais dizendo que não pode ninguém sair de casa, olha, nesse momento as pessoas estão tendo que sair de casa em algumas situações, ok, mas pelo amor de Deus, usem máscara. Nós não podemos fazer com as máscaras que vire o novo cinto de segurança, que salvava um monte de vida e as pessoas só começaram a usar de verdade depois que virou obrigatório, porque senão tomava multa. Pelo amor de Deus, né? O uso de máscaras é uma coisa definitivamente importante. Tem uma série de estudos mostrando, primeiro diminui o risco e depois diminui a gravidade dos casos. Fala, Verinha. Pedro, assim, a testagem cabe à autoridade sanitária da cidade fazer a obrigação de fazer o teste quando tem alguma região mais contaminada que a outra. Nas estatísticas aparece também, por regiões da cidade, maior manifestação no núcleo tal, etc. Então, eu te pergunto, caberia à autoridade municipal fazer a testagem? Qual é a política de testagem? É isso que eu acho que tem que entrar na nossa discussão diária. Além daquelas explicações todas que tu já deu, quais são os bons exemplos que nós tivemos no tratamento da doença? E aí eu te peço, se for o caso, se tu tem algum exemplo internacional para nos dar. Quem foi bem-sucedido nisso? Eu tenho a impressão que o Uruguai aqui geralmente manifesta bons índices, não sei se é verdade, mas, enfim, é isso aí que eu queria que tu nos falasse, se está faltando mais decisão, mais energia na questão da testagem, uma vez que ele existe, mas não é aplicado. E uma questão, antes que o professor Pedro fale, eu acho que tem que colocar no nossa conversa aqui na entrevista a questão das unidades básicas de saúde. Qual é o papel que elas têm
em relação a isso que a Vera colocou. O que faz a unidade básica de saúde, se todas elas têm condição de fazer teste? Então, eu vou responder em grupo aqui, tá? Essas duas perguntas. Então, a Verinha primeiro pergunta a quem cabe a testagem. Não, o desenho da política de testagem cabe à autoridade de saúde municipal. Tá? Embora, neste caso, o Ministério da Saúde deveria ter uma política de testagem estruturada para o país inteiro. Aí o Ministério da Saúde diz assim, mas o STF disse que não cabe a nós. Não, não é verdade. O STF disse que os municípios têm autonomia mas desenhar uma política de testagem para o país inteiro é tarefa do Ministério da Saúde do país. Na Coreia do Sul, já te respondendo, Vera, que é o exemplo de testagem, é uma política nacional, na Alemanha também. Então, a política de testagem caberia ao governo federal. Já que o governo federal não vai fazer, a verdade é essa, poderíamos ter uma política de testagem mais bem desenvolvida nos estados e nos municípios, inclusive aqui. Tá? O Regis pergunta sobre as UBS, se todas as UBS estão prontas. Na verdade, o que eu entendo do modelo que está sendo aplicado aqui é um modelo muito eficiente na operacionalização da testagem. E não tão eficiente assim no planejamento da testagem. Vou tentar desenvolver essa minha ideia, Regis, para ver se tu concorda comigo. Quando uma pessoa preenche os requisitos mais básicos ou demonstra interesse em fazer, a operacionalização dessa testagem tem sido boa em Pelotas. Tem a possibilidade de coletar em casa, tem a possibilidade de coletar em alguns estabelecimentos de saúde. Eu não sei te dizer se todas as UBS estão coletando, mas tem uma estrutura boa de coleta. Operacionalmente está funcionando bem, o resultado sai rápido, a coleta é boa, de boa qualidade. O que me preocupa no caso de Pelotas, e aí não é exclusivo de Pelotas, eu quero fazer questão de dizer, é a questão do planejamento da testagem. Por exemplo, vamos lá. A minha mãe entrou nas estatísticas na sexta. Foi iniciativa nossa, da nossa família, de todo mundo se testar a partir daquele dia. Mas não teve nenhum contato governamental que perguntou para minha mãe, dona Tânia, a senhora está infectada com Covid, eu queria te pedir aqui o contato das 10 pessoas com as quais tu teve mais contato desde o dia tal. Aí a minha mãe daria o número e o contato dessas pessoas e a secretaria ligaria e agendaria para coletar com essas pessoas, independente das pessoas procurarem. Então é isso que eu quero dizer, Regis. Operacionalmente nós estamos bem. Em termos de planejamento da política de testagem, nós poderíamos ter algo mais elaborado. Sim. Vera. Inclusive, Pedro, não sei, eu acho que o nosso tempo está acabando. Não, temos mais 10 minutos, Vera. Bom, tá ótimo, então. Além de falar de Pelotas, depois disso que tu disse agora, eu estou me sentindo com autoridade de exigir da prefeita, de alguma forma, encaminhando perguntas, ou de alguma forma exigir dela saber por que essa política não está sendo aplicada assim, uma vez que tem testes, né, tem reserva de testes e tudo mais, e a infecção está se derramando na cidade. Isso é uma coisa que eu quero te dizer. A outra, eu quero te perguntar sobre a pesquisa, aquela que tu fez desde o início do Covid, e que tem algum tempo que a gente não ouve falar. Nós já temos alguns resultados. Qual é a expectativa, Pedro? Olha, Verinha, na verdade, assim, o EpiCovid, eu estava em reunião do EpiCovid hoje, das 8h30 até as 10, antes de entrar aqui com vocês. Quando o Regis me escreveu ontem, eu pensei, se o Regis me propor aquele horário de sempre, das 9, eu vou ter que dizer não. Mas, felizmente, era das 10h30 que ele propôs. Então, assim, o EpiCovid está andando. A gente vai fazer mais 2 fases ainda da pesquisa nacional.
agora com financiamento por fora do Ministério da Saúde, que cortou o financiamento. A gente enfrentou alguns problemas recentes agora em relação à interpretação dos resultados, em função do achado científico que nós tivemos e que outros tiveram no mundo, de que os anticorpos caem bastante. Então, mudou um pouco. Nós tivemos que adaptar a nossa forma de interpretar os resultados. Eu vou explicar rapidamente para não ficar no escuro. Quando a gente começou a fazer o EpiCovid, a gente pensava que se eu fizer... Digamos que o Regis teve Covid em março. A gente pensava que se nós testássemos ele com o nosso teste em abril, em maio, ou em julho, ou em setembro, continuaria dando positivo. Ou seja, seria capaz de identificar que ele teve uma infecção lá atrás e que produziu anticorpos. Ao longo do EpiCovid, a gente descobriu que não, que mesmo o teste de anticorpos, ele detecta infecções numa janela de tempo, normalmente aí de 2 meses. O que quer dizer que se eu testar, digamos que o Regis teve um quadro leve em março, se eu testar ele hoje, provavelmente vai dar negativo. Então, a gente tem que adaptar todas as nossas estatísticas para essa nova informação de que tem alguns casos antigos que o teste não capta. Então, a gente tem que fazer toda uma correção estatística nos resultados. É nessa fase que nós estamos, Vera, mas o estudo segue, o estudo continua. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente completou 8 fases. E hoje de manhã, a gente decidiu que vai fazer uma 9ª fase aqui no estado, exatamente por esse novo crescimento da pandemia. Então, nós seguimos aí bem afiados com o EpiCovid. Nós só estamos há uns 2 meses meio longe dos holofotes da mídia, porque nós estamos numa fase de trabalho interno para ajuste das estimativas do EpiCovid em função dessa novidade aí da diminuição dos anticorpos. Nós estamos com 11 horas e 24 minutos. Tem 2 perguntas aqui de ouvintes, de espectadoras. A Tânia Fontoura Cardoso, pelo canal do YouTube da Rádio Com, nos cumprimenta. Bom dia, Tânia. Diz excelente programa. Quais os cuidados que o eleitor deve tomar durante as eleições? É uma pergunta. A outra é da Vanessa Coelho. A Vanessa pergunta: a UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, tem a intenção de retornar às aulas? Pois nesse ritmo que vai, com o número de alunos, seria um contágio descontrolado. Eu aproveito para dizer que meses atrás chegou um momento que a médica, professora da Universidade Federal de Pelotas e colega nessa estrutura de enfrentamento à Covid, a professora Ângela Vitória, chegou aqui e disse para nós categoricamente que Pelotas estava quase sem leitos de UTIs, ou já tinha esgotado os leitos ou estava em vias de. Então, as 2 perguntas e essa observação. E parece que tem gente aqui em Pelotas que está querendo que o quadro fique tão dramático como foi naquele momento, porque muita gente está se contagiando hoje em Pelotas. Hoje a notícia que foi dada aqui na Rádio Com, que 7 bancários do Banrisul teriam testado positivo para a Covid hoje aqui em Pelotas. E a Ana Rísolo pergunta: havendo contato com o infectado, qual o tempo para teste? São essas perguntas, reitor. Agora nós já estamos mais perto do fim, 4 minutos. Então vamos lá, vamos responder rápido. Primeiro, os cuidados do eleitor. Isso. Normalmente o dia de eleições é um dia de festa, é um dia que a gente encontra pessoas, a gente conversa muito com as pessoas. Infelizmente, esse ano não é para ser assim. Então, eu acho que o cuidado principal do eleitor, além do óbvio, que é usar máscara, chegar higienizado e ao sair do local de votação se higienizar novamente, eu acho que o cuidado principal é que este ano não é a eleição para grandes conversas, para ser simpático demais com as pessoas que tu encontra a cada 2 anos ou 3 anos no local de votação. É uma votação rápida, específica, e lá vota, vai embora, usa máscara, higieniza na chegada, antes de ir, higieniza assim que voltar. Depois, em relação ao número de casos em Pelotas e a colocação que tu fizesse em relação à Ângela, nossa colega, a qual eu tenho muito respeito, ela tinha razão naquela época, e eu me atrevo a dizer, Regis, que a situação de hoje é mais preocupante do que aquela. Bah.
o quanto está bombando o número de casos em Pelotas nesses últimos 5, 6 dias vai fazer com que daqui a 2 semanas estoure o sistema. Então, nós precisamos realmente frear isso. Então, eleição é domingo, segunda-feira nós precisamos que a cidade volte a entender que nós estamos no meio da pandemia. Terceira coisa, as aulas na UFPEL. Acabei de fazer uma postagem hoje sobre isso. Não tem aula presencial na UFPEL em 2020. As aulas presenciais na UFPEL vão voltar em 2021, em algum momento. A decisão detalhada de quando voltar depende, cabe ao próximo reitor eleito, professor Paulo Ferreira. Será da nova equipe a decisão de qual o momento de voltar às aulas. Obviamente que eu estarei à disposição para opinar sempre que for de interesse. A gente criou grupos de trabalho do nosso Conselho de Planejamento e esse Conselho de Planejamento está discutindo todas as questões mais importantes do retorno às aulas. Então, falei em 2 minutos para a gente ainda poder fazer uma despedida, eu tenho uma última falinha e aí depois a gente se despedir. Só tem uma última pergunta da Ana Rislo, querendo saber, havendo contato com o infectado, qual o tempo para teste? Desculpa, então já vou responder da Ana e já vou me despedir. Ana, assim, em geral 1 semana, porque tem um período aí de uns 5 dias para início de sintomas e depois mais uns 3 para o PCR dar positivo. Arredondando, o ideal é de 7 a 10 dias depois do contato com a pessoa infectada. Não é uma estatística tão precisa assim, mas é mais ou menos. Se os sintomas começarem antes, aí é melhor testar antes. Em geral, de uns 3 a 5 dias depois do início dos sintomas, tá? Pedro, pessoal, antes da tua despedida, Pedro, é possível a pessoa que já teve o Covid voltar a ter novamente depois de algum tempo ou ela pega anticorpos? Isso aí não está definido ainda? Não, assim, a chance de reinfecção é muito baixa, Vera. Dentre os nossos problemas, a reinfecção é o menor deles. A reinfecção ela é muito, muito, muito rara. Tem poucos casos documentados no Brasil e no mundo, então eu não trataria como um problemão da saúde pública nesse momento a reinfecção. As pessoas ficam com os anticorpos, mesmo que em níveis baixos, em havendo necessidade, eles são acionados novamente. Então, reinfecção ainda não é, neste momento, uma pauta tão preocupante assim. Em resumo, meu pai e minha mãe espero que saiam muito bem dessa. Depois que eles saírem dessa, eles vão estar liberados aí por 1 ano, pelo menos, para voltarem às atividades deles, e eu não vou ficar preocupado que eles vão se reinfectar, porque é muito pouco provável. No mais, eu gostaria de dizer também ao reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, que nós tivemos aqui uma ótima entrevista com outra colega dele, professora Danise Sena, que trabalha num setor da universidade, naquele que vai ser o futuro hospital, escola da Universidade Federal, uma parte da estrutura já está montada, e lá ela diz que tem um centro clínico de pesquisas que lida com vacinas ou com experimentos nessa área, que eu até fiquei com vontade de conhecer, que é de uma estrutura pública da Faculdade de Medicina da Federal, e ela disse que qualquer cidadão, cidadã, poderia ir lá ver como é que funciona. Então, aqui em Pelotas, tem epidemiologia de alto nível, tem pesquisa também nessa questão da vacina, tem profissionais qualificadíssimos, tem uma estrutura de UBS, só faltava ter um presidente da República que fosse responsável e cuidasse da saúde da população brasileira, me parece, reitor Pedro Alau. E tem, em Pelotas também tem um veículo de comunicação excepcional que se chama Radiocom. Então, sem puxar saquismo, a Radiocom também merece todos os elogios pelo belíssimo trabalho que faz. Então, assim, eu queria me despedir de vocês, Verinha, Regis, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Queria agradecer todas as pessoas que acompanharam, deram perguntas, que sempre fazem essa interação boa. E eu vou te dizer, Regis, das coisas que eu vou sentir falta desse período de reitoria, algumas eu não vou sentir tanta falta assim. Mas das que eu vou sentir falta, certamente vai ser essa interação aí frequente com a Radiocom. Espero que depois que eu saia da reitoria, vocês sigam me convidando, senão eu vou refazer a minha análise em relação à Radiocom. Não, inclusive, convidaremos o reitor Pedro Alau
e junto o colega dele, professor Marcelo Cossenza, para saber o que é preciso para cuidar da saúde das pessoas que são sedentárias e da necessidade das pessoas fazerem caminhadas. Certamente, será uma ótima entrevista. Terei muito prazer de reviver momentos bons das nossas vidas. A Eva Pires vem aqui pela página do Facebook e diz obrigada por todos os esclarecimentos. Parabéns à Radicom. Bom, muito obrigado mais uma vez ao reitor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, que vem aqui e traz esclarecimentos importantíssimos. Gostaríamos também de ter pessoas da Vigilância Sanitária em Pelotas. Eu informo para a Vera que hoje é uma secretária de saúde aqui no município, Roberta, o nome dela, não me lembro do sobrenome, mas nós estamos com o microfone e as câmeras à disposição também da secretária Roberta para vir aqui dar a contribuição que ela pode dar para a população de Pelotas. E agradecemos ao Juliano Lima, na técnica da Radicom, a Vera Lopes, minha colega aqui nesse espaço, e voltaremos amanhã às 8h30 com mais uma edição do Contraponto. A Vera Lopes ainda estará no Sociedade em Debate, hoje às 19h, entrevistando o Jefferson Miola, que é um quadro de muita qualidade, que vai dar entrevista para a Radicom às 19h. Vera, tu querias dizer alguma coisa? Eu queria dizer que aqui em Pelotas, um bom conselho para a eleição veio na voz do Pepe Mojica, aconselho a procurar na internet. Pepe Mojica, o ex-presidente do Uruguai. É uma boa ideia. Tá legal. Então, bom dia. Tchau, Pedro. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia para todos vocês, bom dia para a audiência que nos prestigiou aqui na Radicom e até amanhã.